bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje trouxe um cenáriozinho diferente aqui da minha casa. Hoje eu decidi gravar na minha sala, não no escritório, nenhuma parte da minha sala para vocês. Eu acho que esses 100 mil inscritos que aconteceram essa semana, acho que trouxe um ar de renovação para mim. E eu acho que esse arquétipo também que eu trouxe para minha vida, que eu vou compartilhar as experiências com vocês, da Lâmpada Mágica, também trouxe para mim um novo fôlego de vida, um novo entusiasmo, uma vontade muito grande assim de renovação. Então eu quero agradecer muito vocês, 100 mil pessoas que estão aqui nesse canal. É muito gratificante, né? Um marco muito importante para mim. Um trabalho que a gente começou aí há 2 anos atrás, ver dando os frutos, né? E tantas pessoas tendo tantos resultados com os arquétipos. Isso é muito significativo aí pra mim, tá bom? Então, minha imensa gratidão a vocês, certo? Então vamos começar com o vídeo de hoje, tá? O vídeo de hoje não é um vídeo para falar do lado luz, nem do lado sombra do arquétipo da Lâmpada Mágica, mas para compartilhar com vocês a minha experiência ativando 7 dias o arquétipo da Lâmpada Mágica. Como eu trabalho com arquétipos, né, eu sou consultora de arquétipos, tenho esse canal aqui também que eu falo de arquétipos, de vez em quando eu trago novas energias para minha vida, para viver esses experimentos na prática e poder compartilhar essas experiências aí com vocês. E o arquétipo da vez que eu trouxe para minha vida, com a intenção mesmo, sabe, de dar um salto, de realizar alguns desejos específicos, foi o arquétipo da Lâmpada Mágica. E aí eu escolhi uma imagem da Lâmpada Mágica que eu gostei bastante e peguei essa imagem da lâmpada e coloquei na tela do meu celular junto com os outros arquétipos que eu já faço uso no meu celular. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu trago as imagens, é escrever algumas frases que fazem com que eu sinta alguma coisa dentro de mim. E aí eu disse, bom, como estamos falando de lâmpada mágica, estamos falando de 3 desejos. Então eu vou pensar em 3 desejos e eu vou escrever esses desejos na tela do meu celular. E aí, um desejo que eu pensei, porque eu sempre tenho metas de faturamento. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na internet, eu tinha uma meta de fazer 3 dígitos por mês, que era R$100, porque até então não fazia dinheiro nenhum aqui. Depois eu tive a meta de fazer 4 dígitos, que é mais de R$1.000. Depois eu tive a meta de fazer 5 dígitos, que é mais de R$10.000 e por aí vai. Eu peguei e coloquei um número de uma meta, de um valor que eu gostaria que a minha empresa produzisse por mês, tá? E coloquei um outro sonho que há muito tempo eu já sonho com isso, também na tela do meu celular. E aí eu fiquei pensando no terceiro sonho, eu disse, bom, o terceiro sonho eu vou deixar que a vida me surpreenda. E aí talvez você me pergunte, Dani, nesses 7 dias, você realizou algum desses 2 sonhos? Bom, não, tá? Já respondo de cara que em 7 dias a Lâmpada Mágica não trouxe os meus sonhos materializados. Mas o que eu percebi? Talvez seja por conta das minhas crenças, né? Porque eu acredito muito que sonhos não é alguém que traz pra gente. Eu acredito muito que sonhos a gente realiza. Desde muito nova, desde muito criança, eu sempre fui muito sonhadora, muito sonhadora. Eu sempre tive essa mania de grandeza, eu sempre desejei morar num lugar bonito, num lugar aconchegante, eu sempre sonhei em viver grandes lugares, né? E eu sempre fui mal vista por isso na minha casa, porque eu morava numa casa onde eu não tinha meu próprio quarto até os 18 anos. Eu não sabia o que era ter um quarto só meu, então até os meus 18 anos eu dormia num quarto com a minha avó, né? Eu morava numa meia água, a nossa casa não tinha forro, então eram os fios da casa todo assim aparecendo no teto, assim, então por muito tempo a gente não teve forro. Era um terreno baldio, assim, que às vezes tinha bastante rato, assim, às vezes eles entravam dentro de casa. Então eu venho de uma realidade muito pobre, né? Não que a gente passou fome, nunca passei fome ali em nenhuma parte da minha infância. Minha avó sempre trabalhou muito para dar o melhor pra gente. Começo do mês sempre tinha um queijo, um presunto,
Durante o mês não tinha, mas fim de mês, quando ela pagava a conta da padaria, sempre tinha. Então, assim, mas a gente nunca teve, eu nunca tive assim, tipo, meu Deus, assim, de comprar roupa sempre, de ter as roupas da moda como as meninas da escola, né? Enfim, eu só fui estudar em escola particular quando eu pude pagar o meu estudo, né? Porque até então eu não tinha condição, eu estudava em escola pública, tinha que usar ali o uniforme, então era isso, a roupa boa era pra ir na missa. Eu venho dessa realidade, mas mesmo naquela realidade eu sempre tive mania de grandeza. Eu não via a hora de ter o meu trabalho para poder comprar as minhas roupas, para poder me vestir do jeito que eu queria, não do jeito que dava, para poder frequentar os lugares que eu queria. E aí, à medida que o tempo foi passando, né, uma coisa que eu percebi com o arquétipo da lâmpada mágica é que à medida que a gente vai conquistando coisas, eu já realizei muitas coisas, eu aprendi que esses sonhos, quando a gente acha que é a vida que vai trazer, que é o universo que vai trazer, quando eu vivia com essa mentalidade, eu era apenas uma sonhadora. Então eu passei muito tempo da minha vida só mentalizando, quando eu conheci a lei da atração, visualizando a vida que eu queria viver, mas quando eu comecei a criar negócios, criar estratégia, levar o meu trabalho na internet a sério, o dinheiro começou a entrar de uma forma constante e equilibrada e eu comecei a realizar muito dos meus sonhos, né? Quando eu aterrei um pouco, saí um pouco desse mundo meio lúdico, meio infantil, porque criança não realiza nada, criança pede, criança não faz dinheiro, criança pede dinheiro. Então, quando eu comecei a amadurecer, eu comecei a me responsabilizar pelos meus sonhos, né? Eu disse, bom, se eu quero viver, sou eu que tenho que me dar, não tem ninguém que tem que me dar nada, eu não sou mais criança, sou eu que tenho que realizar os meus sonhos. E desde então, eu vivo para isso, eu vivo para realizar os meus sonhos, para conhecer os lugares que eu tenho vontade, né? Para morar no lugar que eu sempre sonhei, como eu moro hoje, né? Em Balneário, vou caminhando para praia, isso foi uma coisa que eu sonhei, mas que eu trabalhei para realizar. E quando eu trouxe a lâmpada mágica para minha vida, gente, essa semana eu comecei a perceber um certo entusiasmo. Eu sempre achei que eu não dou o meu melhor na internet, não nesse canal, mas eu acho que eu tenho tanto conteúdo, eu tenho tanto conhecimento, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Eu já tive canal que eu falava de sexualidade, eu já tive canal que eu falava de autoconhecimento, né? Eu tive esse Conecta por 2 anos que eu falava só de autoconhecimento, Papo Feminino, que foi um outro canal também, que eu já fiz mais de 100 mil inscritos. Só que eu tô sempre me condicionando a fazer um projeto só. E quando eu ativei a lâmpada mágica, eu coloquei um valor para realizar por mês. E minha gente, começou a pipocar tantas ideias de projetos que eu poderia ter no YouTube, quando eu poderia usar melhor o meu tempo, porque é através desses projetos que eu vou manifestar os meus sonhos, os meus desejos. Outro insight que eu percebi também com a lâmpada mágica foi de voltar, né, de trazer de volta para venda o desafio do fluxo do dinheiro, que foi um desafio, um dos produtos que eu mais vendi. Foi um dos produtos que as pessoas mais tiveram resultado de manifestação, pessoas manifestando 20 mil, 30 mil, 10 mil, 2 mil, atraindo cliente, assim, muito feedback legal das pessoas. Eu disse, bom, vou voltar a vender esse produto. E desde que eu voltei a vender esse produto tem vendido super bem todos os dias, ou seja, era algo que eu não estava fazendo e que eu coloquei, que eu já tinha pronto, coloquei ali e trouxe retorno financeiro. Então, a minha experiência com os arquétipos é muito assim, quando eu trago uma energia para minha vida, eu não fico esperando que alguém venha me colocar alguma coisa na minha porta. Eu sempre observo as ideias que vêm para mim colocar em prática, porque para mim, arquétipo é ferramenta. E como toda ferramenta, ela não faz nada sozinha. Então, o martelo é uma ferramenta. Se você quer botar um prego na parede, sozinha, você não consegue. Com o martelo fica mais fácil. Então, para mim, os arquétipos, eles funcionam dessa forma. Então, eu percebi que eu fiquei muito mais entusiasmada e é como se eu relembrasse muitos sonhos que eu tenho vontade de realizar. Por exemplo, eu não tenho vontade de morar no exterior, mas eu tenho muita vontade de conhecer o exterior. Eu tenho muita vontade, né, de viajar para o Peru, de conhecer Roma, de ir para Milão. Eu tenho vários lugares, Nova York, Times Square, muita vontade de conhecer lugares fora do Brasil. E essa semana eu me peguei, né, alguns canais pipocaram na minha timeline aqui no YouTube, na minha linha do tempo, e eu comecei a conhecer canais novos, assim, que eu não conseguia parar de assistir. Vídeos de vários lugares, de Roma, Milão, Espanha, Lisboa,
enfim, vários lugares. E aí eu me peguei assistindo e muito animada, fazendo muitos planos de viajar, assim, e organizando mesmo coisas para fazer. É como se esse arquétipo tivesse trazido um sentimento de sonho, de sonhar alto outra vez. Né? Eu acho que meu maior sonho de todos os sonhos que eu quis co-criar foi o de morar em Balneário Camboriú, que é uma cidade muito cara, assim, né? De morar e poder ir caminhando pra praia, e eu realizei esse sonho e eu acho que eu me acomodei. Então, algumas coisas aconteceram no meu último ano que eu acabei me acomodando. Então, é como se esse arquétipo tivesse me tirado desse lugar de acomodação e trouxesse de novo esse desejo, as coisas que me geram entusiasmo, que fazem vontade de eu sentar e gravar e fazer e trabalhar para realizar alguns sonhos e algumas coisas específicas. Então, esses 7 dias com o arquétipo da lâmpada mágica trouxe tantas ideias de projetos, de canais, tantas ideias de coisas que eu posso fazer no meu tempo vago, né? Que a gente às vezes fica viajando, sonhando e não faz nada para realizar. Então, tantas ideias de coisas que eu posso colocar em prática para produzir mais dinheiro e realizar os meus sonhos, que fazia muito tempo que eu não sentia esse fôlego de vida, esse novo entusiasmo, essa sensação de renovação na minha vida. Outra coisa que eu percebi vindo na minha tela mental foi uma vez que eu fui numa livraria. Eu nunca li livros sobre países específicos, assim. E eu me lembro que uma vez eu fui na livraria e tinha vários livros de, tipo, Lisboa, do lugar em si. E aí hoje, inclusive, eu tava assistindo vídeos de viagem, hoje de manhã, minha gente, eu já fui pra vários lugares. Hoje de manhã, agora eu tô gravando, 1h30 da tarde, deixa eu ver, 10 para as 2 da tarde. Passei a manhã inteira fazendo a unha e assistindo vídeo de Lisboa, já fui pra Espanha, hoje à tarde, de manhã já fui pra vários lugares, né? E eu me peguei lembrando desses livros e eu disse, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou, na parte da manhã, eu vou tirar o tempo pra mim, pra assistir vídeos de viagem, que é uma coisa que eu gosto muito, e há muito tempo eu não tava assistindo. Eu voltei a assistir, eu me lembro que eu assistia muito quando eu queria morar em São Paulo, tinha muito sonho de morar em São Paulo, de conhecer vários lugares de São Paulo, e quando eu tô num processo de cocriação, eu acabo assistindo muita coisa sobre aquele lugar, mas eu não tava muito assistindo. Então eu disse, bom, na parte da manhã eu vou tirar esse tempo pra mim, vou tirar tempo pra ler esses livros de viagem, organizar viagens, e na parte da tarde eu vou trabalhar das 2 às 5, geralmente às 5 eu faço consultoria, Teta Healing, enfim, tem um atendimento que é o último do dia, e eu vou gravar, e eu vou manter 4, 5 canais no YouTube. Eu já tenho, né, um outro canal que foi monetizado há pouco tempo, que é o Imagem e Estilo. Criei um canal de autoconhecimento na prática essa semana, que eu tenho essa bagagem também de autoconhecimento. Decidi usar a minha experiência, né, de confeiteira, porque eu trabalhei como confeiteira por muito tempo, para criar o Universo Doce. Então vou gravar agora o primeiro vídeo do canal e decidi compartilhar receitas do Universo Doce. Ou seja, eu senti, é como se esse arquétipo me mostrasse todas as habilidades que eu tenho e como usar essas habilidades, me dar esse impulso que eu precisava para usar essas habilidades para produzir mais dinheiro e realizar os meus sonhos. Então, eu sinto que eu tô com muito entusiasmo, com muita vontade de trabalhar, eu tô com muitas ideias, eu tô com muita vontade de alimentar os meus projetos, os meus canais. E fazia muito tempo que eu pensava em outros canais, mas eu meio que não sabe. Eu até criei o Semana com Tarô, mas depois foi um projeto que eu passei pra Cibele, né? Que é ela que dá continuidade, porque eram 12 vídeos por semana. Então é como se esse arquétipo me mostrasse que nesse momento eu já tenho condição de produzir esse faturamento mensal, só que eu não tô fazendo o melhor uso dos conhecimentos que eu tenho e das habilidades que eu tenho, como o YouTube, por exemplo. Então tá sendo bem gostoso esse fôlego de vida, esse entusiasmo, essa vontade de fazer mesmo acontecer. E eu acho, minha gente, que se eu continuar nesse entusiasmo, nesse ritmo que eu tô, em pouco tempo eu consigo dar um grande salto e viver muitas das experiências que eu desejo realizar, né? Por isso a lâmpada dos desejos. Talvez esse seja o meu caminho, porque eu acredito nisso, né? É uma crença que eu tenho, que quem realiza os meus desejos sou eu. Eu que preciso encontrar um caminho para realizar os meus sonhos, né? Eu preciso ser responsável por realizar os meus sonhos. Isso é o que eu acredito. Não sei,
sei, talvez você tenha uma crença de que alguém vai te trazer os desejos, você vai ganhar uma passagem, eu não sei, eu já tive nesse lugar aí meio que esperando que alguém realize pra mim e não tive muita mudança significativa na vida, assim. Então, talvez comigo, a minha experiência foi por esse caminho de me mostrar como que eu já posso realizar os meus desejos agora e pra você seja diferente, tá? Mas eu estou amando e isso tá relembrando muito quando eu era criança, que eu era essa criança bem sonhadora e pensava em várias coisas e é como se tivesse me dado um chacoalhão, assim, porque eu tenho muito essa coisa de viver a vida, de experimentar a vida, né? A gente tá aqui de passagem, não dá pra mim querer viver e conhecer as coisas quando eu estiver lá com 70, 80 anos, que já não tiver mais vitalidade, que já não tiver mais disposição. A hora de conhecer as coisas é agora, de viver as coisas é agora. A gente tá aqui de passagem, né? A gente não vai ficar aqui nessa experiência terrena com esse nome pra sempre. Então tem muitas coisas que eu quero viver e eu acho que eu tava muito, muito, muito acomodada. Então hoje, se fosse para dar um feedback, assim, Dani, para quem que você recomenda o arquétipo da lâmpada mágica? Eu recomendo para quem precisa voltar a sonhar, eu recomendo para quem precisa desse novo entusiasmo e voltar a sentir aquele fogo, né? Porque desejo tá muito conectado ao elemento fogo. Sentir aquele desejo ardente de realização, aquela vontade, assim, de coisas que eu quero fazer, que eu quero viver, assim, de trazer esse novo fôlego de vida. E eu diria que esse é um tópico muito importante que faz a gente se mover. Porque quando a pessoa não tem um sonho muito assim, ela não tem por que se mover, ela não tem por que trabalhar, ela não tem por que fazer, né? Então, como eu realizei um dos sonhos bem grandes que eu tinha, realizei o sonho também de morar em São Paulo, que na minha cabeça parecia impossível, várias coisas que eu queria fazer, é como se... tá bom, até que tá bom aqui, sabe? Aquela coisa meio morna. Então, eu diria que o arquétipo da lâmpada, ele ajuda você a voltar a sonhar outra vez, sabe? Trazer aquele entusiasmo que vai gerar aquela motivação que faz você acordar e querer trabalhar e querer fazer e acontecer, sabe? Eu acho que diria até que pode ajudar você a sair de uma certa procrastinação, porque traz aí um novo sentido pra vida, certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje da minha experiência com o arquétipo da lâmpada mágica. Estou muito animada, estou inclusive com uma lista de vídeos para gravar hoje à tarde, né, dos meus outros projetos todos, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho minhas experiências com vocês, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve aqui nesse canal e a gente se vê então nos próximos vídeos.